Astrônomos identificaram recentemente um objeto que se destaca por suas características incomuns ao atravessar o sistema solar, com uma trajetória que indica origem fora dos limites do nosso sistema estelar, designado provisoriamente como 3I Atlas. Este corpo celeste foi registrado entre os dias 25 e 29 de junho por meio do sistema de monitoramento. A hipótese predominante é que se trata de um objeto interestelar, o que o colocaria como o terceiro caso conhecido após Oumuamua, descoberto em 2017, e Borisov, registrado em 2019. O objeto foi inicialmente confundido com um asteroide desconhecido, batizado como 11PL3E, mas observações subsequentes mostraram uma trajetória incompatível com corpos originários do Sistema Solar. Atlas, um programa que opera com telescópios situados no Havaí e na África do Sul, com o objetivo de detectar objetos espaciais com potencial de impacto ou de natureza incomum. Oumuamua, por exemplo, chamou atenção por sua forma incomum, ausência de cauda cometária e aceleração não gravitacional enquanto se afastava do Sol. Há especulações de que possa ser um cometa, mas sua luminosidade, combinada à ausência de características claras de liberação de gases, gera dúvidas. O professor Avi Loeb argumenta que, para um objeto com superfície escura refletir tanta luz, seria necessário um tamanho expressivamente maior do que os dos visitantes anteriores. Essa estimativa o coloca numa categoria de magnitude bem superior à de Oumuamua e Borisov, levantando novamente questões sobre sua natureza. Assim, você garante que não perderá nenhuma análise futura sobre esses fascinantes viajantes do espaço. Ele se insere num contexto mais amplo de reavaliação dos paradigmas astronômicos, exigindo uma atualização constante das metodologias de detecção, categorização e interpretação de dados. O espaço interestelar, antes visto como inatingível ou desconectado de eventos cotidianos no sistema solar, começa a se revelar como um ambiente dinâmico, permeado por movimentos e interações que desafiam nossas fronteiras cognitivas e instrumentais. Características que levaram alguns cientistas, como Avi Loeb, da Universidade de Harvard, a considerar hipóteses de origem artificial. A suposição de que a maioria dos corpos que atravessam o sistema solar teria origem em sua própria formação está gradualmente sendo substituída por uma visão mais integrada. Enquanto isso, permanece o desafio metodológico de distinguir entre fenômenos naturais pouco compreendidos e sinais de algo que transcenda as explicações convencionais. Essa fronteira tênue entre o conhecido e desconhecido é justamente onde reside o impulso mais genuíno da ciência, a busca por compreender aquilo que ainda não conseguimos nomear com precisão, em que o sistema solar é apenas um entre muitos receptores potenciais de material cósmico errante. Isso nos obriga a reformular modelos sobre a evolução dos sistemas planetários e a probabilidade de intercâmbio de matéria entre estrelas, com possíveis consequências sobre teorias de panspermia e distribuição da vida no universo. Já Borisov apresentou propriedades típicas de um cometa convencional, com cauda visível e composição semelhante aos cometas nativos do sistema solar. Posteriormente, sua existência foi confirmada por especialistas do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da NASA, corroborando a autenticidade e relevância científica do achado. A singularidade do 3E, Atlas reside tanto em sua trajetória quanto em sua velocidade de deslocamento, indicando um comportamento que foge ao padrão de cometas e asteroides típicos. Antes da descoberta de Oumuamua, nenhum caso havia sido registrado, e agora, em um intervalo de menos de uma década, 3 objetos foram identificados com razoável precisão. As formas incomuns
velocidades elevadas e comportamentos inesperados desses visitantes interestelares abrem espaço para conjecturas que transcendem as explicações naturais convencionais. Embora tais hipóteses ainda careçam de provas conclusivas, o simples fato de serem discutidas no âmbito científico revela o grau de estranheza e complexidade desses fenômenos. Como sempre, a ciência deve proceder com cautela, priorizando a análise empírica rigorosa, mas sem descartar possibilidades a priori. Isso sugere duas hipóteses não excludentes: ou a tecnologia atual permitiu a detecção de fenômenos que sempre ocorreram, ou há uma real intensificação na frequência desses eventos. Em ambos os casos, o avanço das capacidades de observação astronômica, como o futuro funcionamento do Observatório Vera Rubin no Chile, promete lançar luz sobre esse mistério e permitir a identificação precoce de objetos semelhantes. O astrônomo amador Sam Dean desempenhou um papel relevante ao encontrar registros anteriores do objeto em imagens captadas pelo telescópio Atlas, o que possibilitou um rastreamento mais preciso de sua trajetória. Com isso, foi possível determinar com maior confiança sua origem interestelar. Em termos de localização, ele se encontra atualmente a uma distância do Sol, aproximadamente 3 vezes e 8 décimos maior do que a da Terra, com previsão de uma aproximação significativa de Marte no início de outubro de 2025. O ponto mais próximo do Sol será atingido em 23 de outubro do mesmo ano. E a máxima aproximação da Terra está prevista para dezembro de 2025. Apesar disso, não há indícios de risco de colisão com o nosso planeta. O Minor Planet Center, responsável pelo monitoramento de corpos celestes, recebeu mais de 100 de observações confirmadas por diversos telescópios distribuídos ao redor do globo, reforçando a credibilidade e a importância do evento. A velocidade estimada do 3 in Atlas é da ordem de 245 mil quilômetros por hora, um valor extraordinariamente alto para objetos naturais. A comparação com os 2 visitantes interestelares anteriores revela padrões e divergências importantes. A origem e natureza do 3-1 Atlas continuam envoltas em incertezas. Esse cenário levanta uma série de implicações sobre a frequência de objetos interestelares atravessando o sistema solar. A possível existência de objetos de origem artificial não pode ser descartada com base nas evidências disponíveis. Se você acompanha temas como este e deseja continuar recebendo conteúdos aprofundados sobre descobertas cósmicas e enigmas do universo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. O estudo do 3-1 Atlas representa mais do que uma simples adição ao catálogo de corpos celestes observados. Além disso, é necessário considerar as implicações epistemológicas desse tipo de descoberta. A comunidade científica ainda precisa de tempo e dados para chegar a conclusões mais definitivas sobre a composição, trajetória e origem do 3-1 Atlas. Enquanto isso, permanece o desafio metodológico de distinguir entre fenômenos naturais pouco compreendidos e sinais de algo que transcenda as explicações convencionais. Essa fronteira tênue entre o conhecido e o desconhecido é justamente onde reside o impulso mais genuíno da ciência: a busca por compreender aquilo que ainda não conseguimos nomear com precisão. Diante do panorama apresentado pela descoberta do 3-1 Atlas, torna-se imperativo aprofundar a reflexão sobre os critérios de classificação e interpretação dos objetos interestelares. Até recentemente, objetos com comportamento anômalo eram rotineiramente reinterpretados como variantes incomuns de categorias já conhecidas, como cometas ou asteroides. A repetição de comportamentos anômalos em objetos diferentes, como se observa agora com o 3 e
Atlas sugere que esses fenômenos não são exceções isoladas, mas indicadores de uma lacuna sistemática nos modelos astronômicos atuais. A física clássica, que ainda domina grande parte da interpretação orbital, não está equipada para lidar com movimentos que desafiam os vetores esperados de aceleração e desaceleração baseados exclusivamente na gravidade e na mecânica newtoniana. Isso exige a consideração de novas forças, mecanismos ou fontes de energia que possam explicar tais comportamentos com consistência empírica e lógica, o que significa observar algo que não se encaixa em nenhum modelo atual. Pode persistir no caminho da reafirmação contínua de modelos estabelecidos, adaptando as anomalias às suas margens interpretativas. A resistência institucional a hipóteses não ortodoxas é muitas vezes baseada não em critérios científicos, mas em dinâmicas de poder, reputação e conservação de recursos. Estamos atentos às visões de todos que pensam além do horizonte. A ausência de um modelo dominante sobre a natureza desses corpos abre espaço para a imaginação científica, mas também exige um rigor metodológico proporcional à incerteza do objeto. Trata-se de um fenômeno com potencial para alterar o modo como concebemos o trânsito de matéria no espaço interestelar e, em última instância, nossa própria posição dentro dessa estrutura cósmica. À medida que mais informações forem sendo coletadas, é essencial que a comunidade científica permaneça aberta à multiplicidade de interpretações, operando sempre sob o princípio da falsificabilidade, mas sem limitar a imaginação teórica ao que já é conhecido. Ao contrário de áreas com padrões consolidados, aqui cada dado pode reconfigurar completamente o cenário interpretativo, e cada observação pode ser tanto uma confirmação quanto uma revolução teórica. Promover uma ciência aberta ao inusitado implica redefinir o que se entende por pesquisa de risco, incentivando a criação de programas específicos para o estudo de objetos interestelares com comportamento anômalo. A interseção entre astronomia, astrobiologia e tecnologia avançada precisa ser fortalecida por meio de redes interdisciplinares que superem os compartimentos tradicionais do saber acadêmico. O 3.1, Atlas ao atravessar o céu com sua velocidade incomum e brilho desafiador, nos oferece não apenas um espetáculo astronômico, mas uma interrogação fundamental sobre o escopo do conhecimento humano e os limites de nossa observação. Ele é ao mesmo tempo objeto e enigma, fenômeno e hipótese, dado e provocação. E é nesse cruzamento entre o visível e o ainda incompreensível que reside o verdadeiro motor do pensamento científico. Ou pode aceitar o desafio de rever suas bases teóricas à luz de dados, que sugerem uma realidade mais complexa, dinâmica e talvez povoada do que se imaginava. Para isso, será necessário abandonar a visão do espaço interestelar como um vazio passivo e começar a concebê-lo como um campo ativo de fluxos, trocas e encontros cujas implicações ainda mal começamos a compreender. Como distinguir entre erro instrumental, fenômeno natural, raro e evento artificial? Essas perguntas não admitem respostas simplificadas, mas exigem a criação de protocolos de análise baseados em critérios multidimensionais, que levem em conta dados espectrais, trajetórias, padrões de brilho, resistência a impactos solares e outras variáveis que possam indicar a presença de estruturas ou mecanismos não naturais. Essa prática conservadora, embora compreensível, tende a limitar a investigação ao horizonte do previsível. Essa hipótese, embora ainda marginal, não pode ser descartada por princípio. Se há um número significativo de objetos vagando entre os sistemas estelares, isso implica um processo físico, dinâmico ou talvez intencional que os produz e direciona. A suposição de que tais objetos são remanescentes de formações planetárias instáveis é apenas uma entre várias hipóteses possíveis.
Outra possibilidade é que certos sistemas estelares, ao atingirem fases avançadas de desenvolvimento tecnológico, passem a lançar sondas exploratórias ou emissores de dados com capacidade de atravessar vastas distâncias. Nesse contexto, o 3E em Atlas poderia ser interpretado não apenas como um corpo físico, mas como uma manifestação de intencionalidade tecnológica. A presença de artefatos tecnológicos em movimento interestelar implicaria uma redefinição radical da posição da humanidade no universo. Mas a sua plausibilidade não depende de crenças especulativas, e sim da disposição para examinar evidências empíricas sem preconceitos ontológicos. Se um objeto exibe aceleração não gravitacional, ausência de emissão de gás e formato aerodinamicamente funcional, essas características devem ser analisadas com o mesmo rigor com que se estuda qualquer outro fenômeno natural. A recusa a considerar hipóteses não naturais, por princípio, compromete a integridade investigativa do método científico. A observação de que Oumuamua exibia aceleração não explicável exclusivamente por forças gravitacionais e ausência de cauda cometária deveria ter gerado um programa de pesquisa sistemática sobre anomalias orbitais e suas possíveis causas. O fato de que essas anomalias foram, em grande medida, descartadas como ruídos ou exceções é sintomático de uma ciência que ainda privilegia a estabilidade interpretativa sobre a abertura a disrupções teóricas. A experiência recente demonstra que o paradigma atual de categorização de corpos celestes baseado em estruturas conceituais, desenvolvidas a partir de observações locais do sistema solar, encontra limitações significativas diante de fenômenos cuja origem e comportamento escapam aos padrões históricos. Essa inadequação epistemológica não compromete apenas a descrição do fenômeno, mas também impacta as inferências sobre sua causalidade, função e significado no contexto mais amplo da dinâmica cósmica. A ciência astronômica tradicional operava sob a premissa de que o sistema solar era, em larga medida, uma entidade isolada para fins observacionais, onde as interações externas seriam raras e estatisticamente negligenciáveis. Essa suposição sustentou-se por séculos na ausência de evidências contrárias. No entanto, a multiplicação de registros de objetos que ingressam em alta velocidade de fora do sistema solar rompe com essa noção de isolamento. Esse deslocamento epistemológico exige, portanto, a formulação de novos modelos dinâmicos que contemplem a permeabilidade do sistema solar a influências extrínsecas, sejam estas de natureza física, química ou eventualmente tecnológica. O conceito de objeto interestelar precisa ser expandido não apenas no sentido descritivo, mas também funcional. Esse conservadorismo metodológico pode ter consequências epistemológicas negativas, especialmente quando as anomalias se tornam frequentes. No plano teórico, é necessário considerar a possibilidade de que parte dos objetos observados com características incomuns possa ser de origem artificial. Além disso, a observação sistemática de objetos interestelares permite levantar questões sobre a densidade de tais corpos na galáxia e os mecanismos de sua geração e disseminação. Tal abordagem levanta uma série de implicações éticas e metodológicas sobre a natureza da observação científica. A astronomia do século XXI está diante de uma encruzilhada. Esse novo paradigma exigirá também uma reformulação das instituições de pesquisa, dos sistemas de financiamento e da cultura científica como um todo. Se você está imerso nessas reflexões e quer compartilhar suas ideias sobre o que o 3 em 3A Atlas pode representar, deixe um comentário aqui embaixo. A análise dos objetos interestelares representa um dos últimos campos de fronteira da ciência moderna, pois opera numa região epistemológica onde as certezas são poucas
e as possibilidades se multiplicam. No caso do 3-on, Atlas, os dados iniciais sobre sua luminosidade, velocidade e trajetória já indicam que ele não pode ser tratado como mero ruído estatístico. O futuro da astronomia dependerá cada vez mais da capacidade de lidar com o imprevisto, de reconhecer padrões onde antes se via apenas caos, e de admitir a possibilidade de que não estamos sozinhos no universo, nem mesmo em nossa singularidade tecnológica. O 3-1 Atlas, ao atravessar o céu com sua velocidade incomum e brilho desafiador, nos oferece não apenas um espetáculo astronômico, mas uma interrogação fundamental sobre o escopo do conhecimento humano e os limites de nossa observação. Ele é, ao mesmo tempo, objeto e enigma, fenômeno e hipótese, dado e provocação. E é nesse cruzamento entre o visível e o ainda incompreensível que reside o verdadeiro motor do pensamento científico. A resposta a essa pergunta não será encontrada apenas nos laboratórios, mas também na disposição da comunidade científica para romper com padrões herdados e explorar caminhos novos, por vezes desconfortáveis, mas potencialmente transformadores. As implicações da recorrência de objetos interestelares como o 3 e Atlas se estendem para além do campo restrito da astronomia observacional, alcançando domínios como a cosmologia, a física fundamental, a astrobiologia e a filosofia da ciência, a partir da constatação empírica de que tais corpos efetivamente cruzam o sistema solar com velocidade e comportamento não usuais, torna-se necessário reconsiderar a arquitetura dinâmica da galáxia como um todo, bem como os mecanismos que regem o trânsito de matéria entre sistemas estelares. No caso de objetos naturais, espera-se encontrar irregularidades morfológicas, composição química compatível com padrões conhecidos e comportamento dinâmico explicável pelas leis da física clássica. A ciência dos objetos interestelares é, por definição, uma ciência do único, do irrepetível, do contingente. Cada novo corpo detectado é uma entidade singular, com trajetória própria e tempo limitado de observação. Isso pode incluir formas geométricas inusitadas, padrões de reflexão simétricos, alterações de curso inexplicáveis, assinaturas espectrais não compatíveis com minerais conhecidos e qualquer outra característica que sugira intenção, projeto ou controle. O paradigma moderno, herdado da ciência clássica, estabelece uma separação nítida entre o natural e o artificial, entre o dado e o construído. O 3-em Atlas, ao resistir à classificação imediata, nos obriga a repensar o que significa conhecer algo. A tendência histórica tem sido a de reduzir o estranho ao familiar, reinterpretando o novo a partir das categorias do já conhecido. Mas essa estratégia pode não ser mais suficiente. O universo está nos enviando sinais de que há mais coisas entre as estrelas do que sonha a nossa metodologia. O 3 e Atlas é um desses sinais. Ele nos interpela não apenas como um objeto a ser explicado, mas como um acontecimento que exige uma nova maneira de perguntar, de observar e de pensar. Nesse sentido, ele representa não apenas um enigma astronômico, mas uma oportunidade epistemológica. E é essa oportunidade que deve ser aproveitada com rigor, coragem e imaginação científica. Ele é, em certo sentido, um fenômeno limite, algo que está na fronteira entre o conhecido e o incognoscível, entre o explicável e o enigmático. E é justamente essa condição de fronteira que o torna tão relevante. Ele nos força a ampliar a sensibilidade teórica, a refinar os instrumentos conceituais e a desenvolver uma ciência mais aberta à complexidade, à incerteza e à multiplicidade de formas que o real pode assumir. No entanto, essa distinção se torna instável quando se considera a possibilidade de que existam tecnologias suficientemente avançadas
para simular processos naturais ou, inversamente, estruturas naturais que se comportem de maneira indistinguível de artefatos. A fronteira entre natureza e tecnologia deixa de ser ontológica e passa a ser epistêmica. Ela depende do grau de resolução dos instrumentos de observação, da sofisticação dos modelos teóricos e da disposição para revisar os próprios critérios de demarcação. A dificuldade reside em que tais sinais podem ser sutis, ambíguos ou mascarados por processos naturais desconhecidos. Por isso, a análise precisa ser multidimensional, envolvendo espectroscopia, dinâmica orbital, análise estatística de ruído, comparação com modelos naturais e, eventualmente, o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina capazes de detectar anomalias não previstas. Isso significa que os critérios clássicos de reprodutibilidade e controle experimental precisam ser adaptados para permitir inferências baseadas em convergência de indícios e modelagem estatística robusta. A astronomia já trabalha com esses métodos há muito tempo, mas a complexidade dos objetos interestelares exige um grau ainda maior de sofisticação analítica e interdisciplinaridade. No caso de objetos artificiais, seriam esperados padrões geométricos consistentes, comportamento não aleatório, acelerações não gravitacionais sistemáticas e assinaturas espectrais compatíveis com materiais processados. Tradicionalmente preocupada com a busca de vida em exoplanetas e com a análise de bioassinaturas em atmosferas distantes. Essa disciplina pode encontrar nos objetos interestelares uma nova fronteira de investigação. Se existe a possibilidade de que alguns desses corpos sejam sondas, cápsulas, fragmentos de civilizações extintas ou até mesmo veículos autônomos com algum tipo de missão, então o seu estudo se torna central para qualquer projeto de detecção de inteligência extraterrestre. Essa perspectiva exige o desenvolvimento de novos instrumentos de análise e, sobretudo, de novas matrizes conceituais para identificar sinais de artificialidade que não se baseiem apenas em analogias com a tecnologia humana. O 13.1 Atlas, ao apresentar alta luminosidade, aceleração incomum e trajetória hiperbólica, se posiciona no limiar entre essas duas possibilidades, exigindo uma análise que combine precisão empírica com abertura teórica. A antiga concepção de sistemas solares como compartimentos isolados organizados por uma estrutura gravitacional centrada e estável revela-se insuficiente frente aos dados recentes que apontam para uma galáxia em constante fluxo, interligada por trajetórias hiperbólicas que podem ser tanto naturais quanto induzidas. Esse novo cenário impõe desafios teóricos complexos. A primeira questão diz respeito à origem de tais objetos. Existem, em linhas gerais, duas grandes possibilidades. A primeira é que sejam resquícios de processos caóticos de formação planetária ou de eventos catastróficos, como colisões de larga escala, ejeções gravitacionais e instabilidades orbitais em sistemas estelares distantes. Essa hipótese é compatível com modelos tradicionais da física planetária e encontra respaldo em simulações de formação de exoplanetas, que mostram a possibilidade de corpos massivos serem lançados para fora de seus sistemas originais. A segunda possibilidade, mais especulativa, mas não menos plausível diante das evidências, é que alguns desses objetos sejam resultado de ação intencional, ou seja, que tenham sido projetados, construídos e enviados por alguma forma de inteligência não terrestre, com objetivos desconhecidos. Ambas as hipóteses são difíceis de testar empiricamente com os recursos atuais, mas a distinção entre elas é fundamental para a estrutura da investigação científica. O método científico tradicional
baseado na verificação e falsificação de hipóteses, precisa ser expandido para dar conta de fenômenos com baixa reprodutibilidade e alta ambiguidade. Nesse contexto, a astrobiologia ganha novo protagonismo. A artificialidade, nesse caso, não deve ser entendida como a simples reprodução de formas e funções humanas, mas como a manifestação de regularidades que desafiam as estruturas naturais conhecidas. Do ponto de vista filosófico, a existência de objetos interestelares com características anômalas coloca em questão a própria definição de natureza. Essa indeterminação não deve ser vista como um obstáculo, mas como uma oportunidade de reformular os fundamentos do conhecimento científico. A comunidade científica terá que decidir se está disposta a enfrentar esse desafio. A tendência histórica tem sido a de reduzir o estranho ao familiar, reinterpretando o novo a partir das categorias do já conhecido. Mas essa estratégia pode não ser mais suficiente. O universo está nos enviando sinais de que há mais coisas entre as estrelas do que sonha a nossa metodologia. Se corpos são regularmente ejetados de seus sistemas de origem, é preciso compreender com maior profundidade os mecanismos que produzem essas ejeções. A tendência de concentrar recursos em corpos com risco potencial de colisão precisa ser equilibrada com investimento em rastreamento de objetos, cuja origem externa pode oferecer dados inestimáveis sobre regiões remotas da galáxia. Tais objetos funcionam como sondas naturais, transportando informações sobre sua composição química, histórico térmico e interações gravitacionais. A ausência de sinais de rádio, por exemplo, não exclui a possibilidade de comunicação por outros meios ou de operação autônoma baseada em inteligência artificial avançada. A insistência em provas diretas, controláveis e replicáveis, embora válida em muitos contextos, precisa ser complementada por uma lógica indiciária, capaz de trabalhar com rastros, padrões e probabilidades. O estudo dos objetos interestelares se aproxima nesse sentido da arqueologia e da criminologia, disciplinas que constroem inferências complexas a partir de fragmentos e indícios não replicáveis. O 3.1 Atlas nos lembra que o universo é, em grande medida, composto por zonas de ignorância. A escolha entre essas duas posturas definirá não apenas o futuro do estudo dos objetos interestelares, mas a própria capacidade da humanidade de se reconhecer como parte de um cosmos, ainda amplamente inexplorado e talvez não inteiramente natural. O 3 in Atlas pode ser o prenúncio de uma nova era na astronomia. Uma era em que a distinção entre observador e observado, entre natural e artificial, entre dado e projeto, será cada vez mais difícil de sustentar. E é justamente essa dificuldade que abre espaço para uma ciência mais profunda, mais ousada e, paradoxalmente, mais rigorosa. Cada novo objeto que desafia as classificações existentes revela uma fissura na estrutura do saber, e é precisamente nessa fissura que reside o potencial transformador da ciência. O progresso científico não se dá apenas por acumulação de dados, mas por reestruturação de paradigmas, por colapso de certezas e por emergência de novas perguntas. O 3.1 Atlas é uma dessas perguntas em forma de objeto, uma interrogação silenciosa que atravessa o sistema solar com velocidade inusitada, forçando-nos a repensar não apenas o que vemos, mas como vemos. A análise de padrões orbitais, a comparação de curvas de luz, a identificação de variações térmicas atípicas e a detecção de assinaturas espectrais anômalas são exemplos de técnicas que podem ser integradas em um modelo bayesiano de inferência probabilística. Esse modelo permite avaliar a plausibilidade relativa de diferentes hipóteses, mesmo na ausência de confirmação definitiva. A ausência de simetria visível não elimina a possibilidade de projeto funcional
adaptado a condições espaciais extremas. A criação de centros interdisciplinares voltados para o estudo de objetos interestelares, com participação de astrônomos, físicos, engenheiros, programadores, linguistas e filósofos, seria um passo necessário. A coordenação entre observatórios internacionais, o compartilhamento de dados em tempo real e o desenvolvimento de protocolos comuns de análise aumentariam a eficácia da resposta científica a novas detecções. A inclusão de algoritmos de inteligência artificial treinados para identificar padrões anômalos em grandes volumes de dados pode acelerar a detecção precoce de objetos com comportamento não convencional, e a ausência de resposta a estímulos não prova a ausência de intencionalidade, especialmente se o objeto estiver operando sob protocolos de não interferência. Nesse contexto, o 3I Atlas pode ser interpretado como um caso teste para a construção de uma nova heurística de detecção de artificialidade, baseada em anomalias estruturais, dinâmicas e espectrais. Eles são testemunhos de ambientes astrofísicos que dificilmente poderíamos estudar diretamente por meio de telescópios ou sondas convencionais. O 3E Atlas, por exemplo, ao ser observado em detalhe, pode revelar características únicas que reflitam condições de formação completamente distintas daquelas presentes no sistema solar. Tais mecanismos podem incluir interações gravitacionais com gigantes gasosos, instabilidades dinâmicas resultantes de múltiplos corpos massivos, ou perturbações externas provocadas por estrelas próximas em aglomerados estelares densos. A noção de que ele seria um vácuo frio e inerte tem sido progressivamente substituída por uma visão mais dinâmica, em que fluxos de matéria, campos magnéticos, radiação cósmica e possíveis artefatos tecnológicos coexistem em um ambiente heterogêneo e em constante transformação. A existência de objetos com trajetória hiperbólica e aceleração não gravitacional indica que o espaço interestelar pode conter não apenas matéria dispersa, mas também sistemas organizados ou estruturas funcionais. Isso amplia as possibilidades de detecção de formas de organização não biológicas e de inteligência não localizada, conceitos que desafiam as fronteiras atuais entre ciência, tecnologia e metafísica. A frequência desses eventos, estimada a partir do número de objetos interestelares detectados, pode fornecer pistas importantes sobre a prevalência e evolução dessas dinâmicas em escalas galácticas. O 3I Atlas é um desses sinais. Ele nos interpela não apenas como um objeto a ser explicado, mas como um acontecimento que exige uma nova maneira de perguntar, de observar e de pensar. Nesse sentido, ele representa não apenas um enigma astronômico, mas uma oportunidade epistemológica, e é essa oportunidade que deve ser aproveitada com rigor, coragem e imaginação científica. A recorrência de objetos interestelares como o 3, o ponto, Atlas introduz uma nova camada de complexidade à nossa compreensão da estrutura e dinâmica do universo. Até recentemente, a astrofísica operava sob a suposição tácita de que os sistemas planetários eram na prática fechados, interagindo entre si apenas em escalas de tempo e espaço, tão vastas que sua relevância era considerada desprezível para a dinâmica local do sistema solar. No entanto, a entrada de corpos como Oumuamua, Borisov e agora o 3I Atlas sugere uma permeabilidade estrutural que não pode mais ser ignorada. Essa permeabilidade tem implicações não apenas para a astronomia, mas para o entendimento mais amplo da constituição e interconectividade galáctica. A primeira implicação relevante é a necessidade de revisar os modelos de formação e estabilidade dos sistemas planetários. A segunda implicação é a necessidade de reformular a abordagem observacional da astronomia de objetos.
Próximos à Terra, a terceira implicação diz respeito à natureza do próprio espaço interestelar. A partir dessa perspectiva ampliada, a hipótese de que alguns objetos interestelares possam ser artefatos tecnológicos não deve ser descartada com base na ausência de provas diretas. Esse novo campo de pesquisa exige uma reformulação dos critérios de cientificidade. A institucionalização dessa abordagem exigirá mudanças profundas nas estruturas de pesquisa, nos critérios de financiamento e nos paradigmas acadêmicos. Por fim, a reflexão filosófica sobre a natureza do conhecimento torna-se inevitável. A ciência, quando confrontada com o desconhecido, tem duas opções: reprimir o inusitado para proteger suas estruturas ou abraçar a incerteza como motor de avanço. A escolha entre essas duas posturas definirá não apenas o futuro do estudo dos objetos interestelares, mas a própria capacidade da humanidade de se reconhecer como parte de um cosmos, ainda amplamente inexplorado e talvez não inteiramente natural. O 3 in Atlas pode ser o prenúncio de uma nova era na astronomia. Uma era em que a distinção entre observador e observado, entre natural e artificial, entre dado e projeto, será cada vez mais difícil de sustentar. Se até recentemente os objetos do Sistema Solar eram tratados como instâncias de tipos estáveis, menos cometas, asteroides, planetas, satélites, etc., a distinção entre o natural e o artificial, entre o interno e o externo ao sistema solar, entre o aleatório e o intencional, já não se sustenta diante dos dados que emergem do estudo de objetos como 3Emenco, Atlas. A possibilidade de que existam entidades tecnológicas operando de forma autônoma em escalas intergalácticas exige uma nova ontologia da matéria, em que a intencionalidade não é mais uma prerrogativa exclusiva do sujeito humano. O estudo de objetos interestelares não pode ser monopólio de uma única agência, país ou instituição. Trata-se de um fenômeno global que exige cooperação científica transnacional, compartilhamento aberto de dados e padronização de métodos observacionais. A criação de um consórcio internacional específico para o estudo desses objetos permitiria coordenar esforços, evitar duplicações e acelerar o avanço do conhecimento. A questão mais profunda é o que sua existência nos obriga a repensar sobre nós mesmos, sobre nossos modelos de conhecimento, sobre nossos limites perceptivos e sobre a possibilidade de que a inteligência menos seja ela biológica, artificial ou híbrida menos, seja um fenômeno mais disseminado, mais antigo e mais diverso do que jamais ousamos imaginar. A resposta a essa questão não está nos céus, mas na disposição humana de olhar para o céu com olhos renovados. E é essa disposição que definirá os rumos da ciência no século que se inicia. Além disso, permitiria responder com maior agilidade a novos eventos, como o surgimento de um objeto com potencial de aproximação relevante da Terra ou com comportamento inesperado. Isso não implica uma adesão precipitada a hipóteses exóticas, mas sim uma disposição para considerar que a realidade pode ser mais complexa, mais ambígua e mais rica do que os modelos atuais conseguem captar. É essencial que a sociedade em geral compreenda o significado dessas descobertas, não apenas do ponto de vista técnico, mas também filosófico e existencial. A presença de objetos vindos de fora do sistema solar, com características possivelmente artificiais, redefine a escala de pertencimento da humanidade no cosmos. Ela desloca o centro de gravidade da experiência humana, mostrando que não somos uma singularidade isolada em um universo silencioso, mas parte de uma trama cósmica em que o trânsito, o intercâmbio e o encontro são mais comuns do que imaginávamos. Essa mudança de perspectiva tem implicações culturais, políticas e éticas profundas, e por isso não pode ser restrita ao âmbito acadêmico. Agora,
Estamos diante de entidades que escapam a essas categorias e desafiam a lógica classificatória clássica. O 3.1 Atlas é uma oportunidade de realizar essa função em sua máxima potência. Ele pode ser o ponto de partida para uma nova relação entre ciência e sociedade, baseada não na autoridade hierárquica do especialista, mas na curiosidade compartilhada, na inquietação comum, na admiração coletiva diante do desconhecido. Ele pode nos ensinar que o verdadeiro sentido da ciência não é oferecer respostas definitivas, mas formular perguntas melhores, mais abrangentes, mais profundas, a investigação dos fundamentos epistemológicos dos métodos utilizados, dos critérios de demarcação entre o explicável e o inexplicável, e das categorias que organizam a experiência observacional, deve ser integrada ao processo científico em si. O 3I Atlas é, nesse sentido, não apenas um objeto astronômico, mas um operador epistêmico. Sua existência exige que repensemos a forma como a ciência organiza o real, como constrói seus objetos de estudo, e como define o que é ou não é cientificamente legítimo. O 3I Atlas não se encaixa confortavelmente em nenhuma das tipologias conhecidas. Isso inclui desde a construção de telescópios capazes de rastrear objetos em velocidades extremas e em trajetórias não previsíveis, até o desenvolvimento de protocolos analíticos baseados em modelagens não lineares e inferências probabilísticas. A integração de tecnologias de inteligência artificial ao processo de triagem e interpretação de dados é uma etapa necessária, dada a enorme quantidade de informações geradas por sistemas de rastreamento global. Esses algoritmos podem identificar padrões que escapam à análise humana, detectar correlações entre variáveis aparentemente desconectadas e sugerir hipóteses que ampliam o escopo interpretativo dos astrônomos. Ele é veloz demais para ser um cometa típico, brilhante demais para ser um asteroide convencional, e sua trajetória hiperbólica indica uma origem extrasolar. A própria dúvida sobre sua natureza menos natural ou artificial revela a falência dos critérios existentes para discriminar entre esses dois domínios. É nesse ponto que a epistemologia da ciência precisa operar uma abertura radical, e é justamente essa dificuldade que abre espaço para uma ciência mais profunda, mais ousada e, paradoxalmente, mais rigorosa. A ampliação do escopo teórico e observacional, proporcionada pelos objetos interestelares, exige uma reorientação sistemática da prática científica no campo da astronomia. Isso se aplica especialmente à relação entre teoria e observação, que historicamente tem operado sob o princípio de que os modelos teóricos precedem e delimitam o que é considerado observável e interpretável. No caso do 3I Atlas, o que se observa é um deslocamento dessa lógica. O objeto aparece primeiro como uma anomalia nos dados, uma exceção às expectativas, e somente depois é que se mobilizam as estruturas teóricas para tentar compreendê-lo. Esse movimento inverte a hierarquia tradicional entre teoria e observação e exige que a ciência se torne responsiva às singularidades empíricas, e não apenas aplicadora de modelos pré-existentes. Essa inversão metodológica coloca em crise o paradigma da normalidade astronômica. Essa abertura implica, antes de tudo, na suspensão das dicotomias simplificadoras que orientaram o pensamento científico por séculos. É nesse ponto que a filosofia da ciência se torna indispensável para a astronomia contemporânea. Do ponto de vista prático, essa reformulação teórica exige a criação de uma infraestrutura científica adequada para lidar com fenômenos limítrofes. Outro ponto crucial é a internacionalização e descentralização da pesquisa. Nesse novo ecossistema científico,
A comunicação pública do conhecimento ganha relevância estratégica. A ciência, nesse contexto, deve assumir também uma função pedagógica e democrática, não apenas produzir conhecimento, mas torná-lo inteligível, acessível e mobilizador. Em última instância, a questão colocada pelo 3E, Atlas, não é apenas o que ele é, de onde veio ou para onde vai. A questão mais profunda é o que sua existência nos obriga a repensar sobre nós mesmos, sobre nossos modelos de conhecimento, sobre nossos limites perceptivos e sobre a possibilidade de que a inteligência menos seja ela biológica, artificial ou híbrida, menos seja um fenômeno mais disseminado, mais antigo e mais diverso do que jamais ousamos imaginar. A resposta a essa questão não está nos céus, mas na disposição humana de olhar para o céu com olhos renovados. E é essa disposição que definirá os rumos da ciência no século que se inicia. Ele exige uma reformulação dos critérios de evidência, uma reavaliação das formas de inferência válidas e uma abertura para metodologias comparativas e transdisciplinares. Os laboratórios e observatórios devem incorporar equipes interdisciplinares com formações variadas, capazes de interpretar dados sob múltiplas perspectivas e construir cenários alternativos baseados em evidências cruzadas. Os bancos de dados astronômicos devem ser reorganizados para permitir buscas não apenas por categorias estabelecidas, mas também por anomalias, padrões residuais, irregularidades estatísticas e desvios inesperados. Se aceitarmos a hipótese, menos ainda que como possibilidade remota, menos de que objetos como o 3 e Atlas possam ter origem tecnológica não humana. Então, torna-se necessário elaborar protocolos de resposta, observação e análise, que respeitem os princípios de não interferência, prudência interpretativa e transparência pública. Isso significa evitar tanto a espetacularização irresponsável quanto o encobrimento institucional. Ele é um fenômeno epistêmico, ontológico, ético, pedagógico e simbólico. Sua presença no sistema solar nos obriga a reavaliar as estruturas fundamentais do conhecimento, a expandir as fronteiras da observação, a integrar diferentes campos do saber e a repensar nossa relação com o cosmos. Ele é uma oportunidade rara de exercício radical da ciência, como prática crítica, reflexiva e transformadora. E é nesse exercício que reside o verdadeiro valor de sua observação. Não apenas descobrir o que ele é, mas descobrir o que ainda não somos capazes de saber e, assim, expandir os horizontes do possível. O conhecimento deve ser compartilhado, discutido e validado de forma aberta, envolvendo não apenas especialistas, mas também o público mais amplo que tem o direito de saber e refletir sobre as implicações dessas descobertas. E os algoritmos de análise precisam ser treinados não apenas para reconhecer o típico, mas para identificar o atípico, o fora do padrão, o inédito. As escolas, universidades e centros de divulgação científica devem preparar as novas gerações para lidar com a incerteza, a complexidade e a multiplicidade interpretativa. Isso implica ensinar não apenas os conteúdos consolidados da ciência, mas também os processos de construção do conhecimento, os limites das teorias, os critérios de validação e as condições históricas da produção científica. O 3I Atlas pode se tornar, nesse sentido, um estudo de caso exemplar para demonstrar como a ciência lida com o inesperado, como reformula suas hipóteses diante de dados disruptivos e como avança não apenas por confirmação, mas por revisão crítica e reconceituação. No caso do 3.1.1, Atlas, não basta aplicar os protocolos usuais de análise espectral ou cálculo orbital à entrada de um objeto interestelar em nosso sistema solar, com características que desafiam as explicações convencionais, toca em arquétipos profundos
da imaginação humana. Evoca a ideia de visita, de mensagem, de passagem de algo que vem de fora e nos confronta com nossa posição no universo. Essa dimensão simbólica não deve ser descartada como irracional, mas compreendida como parte do modo como os seres humanos interpretam e atribuem sentido ao que observam. A ciência não é imune ao simbolismo. Ela o incorpora, mesmo que de forma inconsciente, em suas metáforas, modelos e narrativas. Reconhecer essa dimensão pode enriquecer a prática científica, tornando-a mais consciente de seus próprios pressupostos culturais e imaginativos. Tradicionalmente, o desconhecido era visto como um campo de ignorância a ser gradualmente iluminado pela razão científica. Mas os objetos interestelares mostram que o desconhecido pode ser estrutural, ou seja, pode haver aspectos do universo que resistem sistematicamente à assimilação por modelos humanos. Isso não implica uma rendição ao misticismo, mas sim uma postura epistêmica de humildade ativa, reconhecer os limites do conhecimento atual, sem abandonar o compromisso com a investigação rigorosa. O 3 Inc. Atlas é, nesse sentido, um emblema do desconhecido estrutural, uma manifestação concreta de que o cosmos contém níveis de organização, intencionalidade ou acaso que ainda não somos capazes de compreender plenamente. É preciso integrar esses dados a uma matriz interpretativa que considere também possibilidades teóricas oriundas da engenharia, da biologia sintética, da ciência da informação e da teoria dos sistemas complexos. Só assim será possível construir modelos explicativos que não sejam reducionistas nem especulativos, mas sim heurísticos e operacionais. A continuidade da reflexão sobre o 3 e Atlas exige um aprofundamento das questões ontológicas que esse tipo de fenômeno suscita, ao desafiar as classificações existentes e introduzir variáveis imprevistas no campo da astronomia. O 3 Engo Atlas não é apenas um problema empírico, mas um vetor de desestabilização ontológica. Ele força a ciência a reconhecer que os objetos que compõem o universo observável não são meramente entidades físicas com propriedades mensuráveis, mas também construções conceituais que organizam e limitam o que pode ser conhecido. Esse reconhecimento conduz, inevitavelmente, à necessidade de uma ontologia flexível, capaz de acomodar entidades que não se ajustam a modelos previamente estabelecidos. Uma ontologia científica adequada aos desafios impostos pelos objetos interestelares deve operar segundo uma lógica de gradação e contingência, em vez de dicotomias rígidas. Isso significa, por exemplo, abandonar a oposição binária entre natural e artificial, substituindo A por uma escala contínua que leve em conta graus de organização, padrões de complexidade e evidências de funcionalidade. Um objeto pode apresentar propriedades parcialmente naturais e parcialmente artificiais, ou mesmo exibir um comportamento que só pode ser compreendido como uma interação entre forças naturais e intervenção tecnológica. Essa abordagem híbrida permite uma análise mais precisa e menos dogmática de fenômenos que, como 3.1 e Atlas, não se enquadram integralmente em nenhuma das categorias tradicionais. Esse modelo ontológico tem implicações profundas para a epistemologia científica. A prática científica precisa se transformar para acompanhar essa nova realidade. Essas transformações exigem também uma mudança no modo como a ciência se relaciona com o desconhecido. A esse quadro se soma uma consideração ética inescapável. Essa abertura exige também uma reformulação da pedagogia científica. Além disso, há uma dimensão simbólica que não pode ser ignorada. O 3.1 e Atlas é, portanto, mais do que um objeto astronômico. Ele é um fenômeno epistêmico, ontológico, ético,
pedagógico e simbólico. Sua presença no sistema solar nos obriga a reavaliar as estruturas fundamentais do conhecimento, a expandir as fronteiras da observação, a integrar diferentes campos do saber e a repensar nossa relação com o cosmos. Ele é uma oportunidade rara de exercício radical da ciência, como prática crítica, reflexiva e transformadora. E é nesse exercício que reside o verdadeiro valor de sua observação. Não apenas descobrir o que ele é, mas descobrir o que ainda não somos capazes de saber e, assim, expandir os horizontes do possível. Se há trânsito regular de matéria entre sistemas estelares, então as fronteiras entre eles não são barreiras, mas zonas de transição. Se há intercâmbio de matéria entre sistemas estelares, então a hipótese da panspermia, menos segundo a qual a vida pode ser transportada por corpos celestes como cometas, asteroides ou detritos espaciais, ganha novo fôlego. Nesse cenário, 3M.Atlas não é apenas um objeto a ser estudado do ponto de vista físico, mas também um possível vetor de transporte biológico. A entrada de um objeto vindo de fora do sistema solar introduz uma dimensão radicalmente nova, a de que estamos inseridos em um universo maior, mais antigo e possivelmente mais habitado do que imaginávamos. Essa percepção pode ter efeitos ambivalentes. Por um lado, pode gerar sentimentos de insignificância, vulnerabilidade ou desorientação. Ele nos lembra que o universo é vasto, complexo e cheio de surpresas, e que a ciência, se quiser estar à altura desse universo, precisa ser igualmente vasta, complexa e surpreendente. A observação desse objeto não deve ser apenas uma nota de rodapé nos anais da astronomia, mas um ponto de inflexão, o momento em que começamos a olhar para o cosmos, não apenas como um cenário de fenômenos naturais, mas como um espaço de encontros de interações e de possibilidades ainda não mapeadas. O 3. E Atlas veio de longe, talvez de muito mais longe do que imaginamos, e nos deixa uma pergunta que ainda não sabemos responder, mas que já nos transforma pelo simples fato de tê-la formulado. Por outro, pode estimular uma nova forma de consciência planetária, baseada não na centralidade da Terra, mas na sua participação em uma rede cósmica de relações. O 3I. Atlas pode, portanto, operar como um catalisador de mudança de paradigma cultural, deslocando o eixo do pensamento antropocêntrico para uma visão mais cosmocêntrica da existência. A investigação de sua composição química pode revelar elementos orgânicos complexos, moléculas precursores da vida ou mesmo estruturas que desafiem as fronteiras entre o orgânico e o inorgânico. Trata-se de construir uma narrativa científica que seja ao mesmo tempo rigorosa e imaginativa, precisa nos dados e aberta nas hipóteses. O 3 e Atlas desafia os cientistas a serem mais do que técnicos. Exige deles a capacidade de pensar criticamente sobre os próprios instrumentos, modelos e pressupostos. E exige também coragem intelectual para considerar hipóteses que, embora improváveis, são necessárias para a ampliação do campo do pensável. Isso amplia radicalmente o horizonte da pesquisa astrobiológica, deslocando seu foco dos exoplanetas para os corpos móveis que cruzam o espaço interestelar. A capacidade de lidar com fenômenos como 3. Atlas não se aprende apenas com fórmulas, tabelas e algoritmos. Ela requer uma formação filosófica, uma compreensão da história das ideias, uma familiaridade com os limites do conhecimento humano. É preciso preparar cientistas que saibam lidar com a exceção, com o anômalo, com o que escapa às classificações. E isso só se faz com uma ciência que reconheça sua dimensão humanista, que não se reduza à manipulação de dados, mas se abra à interpretação, ao diálogo interdisciplinar e à reflexão sobre os sentidos do conhecimento. Essa ideia contrasta com a visão herdada da física clássica,
que tende a tratar os sistemas como entes fechados e autônomos. A recorrência de objetos como 3 e Atlas sugere que os sistemas estelares estão em comunicação física constante, ainda que passiva, trocando matéria, energia e talvez até informação. Isso nos obriga a pensar em uma galáxia como um sistema de sistemas, em que os componentes não estão isolados, mas interligados por vetores dinâmicos e por processos de migração que ocorrem em escalas de tempo astronômicas. A emergência de objetos como 3 e Atlas também força uma revisão das suposições fundamentais sobre a distribuição e o comportamento da matéria em escalas intergalácticas. Tradicionalmente, a estrutura do universo foi descrita com base em observações de corpos gravitacionalmente vinculados galáxias, aglomerados, sistemas solares, cinturões de asteroides. A tecnologia atual permite observar o que antes passava despercebido, mas essa ampliação do visível não é neutra. Ela transforma o próprio objeto do conhecimento científico. O que antes era invisível se torna visível, e com isso o universo se reconfigura diante de nós. O 3E, Atlas, é parte dessa transformação. Ele é ao mesmo tempo um produto e um agente do novo regime de observação. Produto, porque só pôde ser detectado graças à sofisticação tecnológica dos telescópios modernos. Agente, porque sua presença reorienta os programas de pesquisa, redefine prioridades e modifica os próprios conceitos com que a astronomia opera. Mas a presença recorrente de objetos interestelares sugere que há um fluxo contínuo de matéria, se deslocando em trajetórias abertas, cruzando fronteiras entre sistemas estelares e introduzindo uma nova camada de complexidade na compreensão da dinâmica cósmica. Isso implica que o universo não é apenas composto de estruturas estáticas ou orbitais, mas também de vetores móveis, de matéria errante que não pertence a nenhum sistema em particular, mas transita entre eles. Esse trânsito pode ser explicado, em parte, por fenômenos naturais de instabilidade orbital e ejeção gravitacional, mas sua frequência, diversidade e, em alguns casos, comportamento anômalo exigem hipóteses complementares. Um dos caminhos possíveis para essa investigação está na formulação de uma teoria dos objetos extrasistêmicos, que leve em consideração não apenas a mecânica dos corpos ejetados, mas também os padrões de distribuição espacial e temporal desses eventos. Tal teoria permitiria avaliar se há zonas galácticas de maior densidade de ejeção, se existem corredores gravitacionais que favorecem certas trajetórias ou se o fluxo interestelar é isotrópico e aleatório. A resposta a essas perguntas pode iluminar não apenas a origem dos objetos detectados, mas também o grau de conectividade entre os diferentes sistemas estelares. A questão da conectividade, por sua vez, reativa uma antiga pergunta filosófica: até que ponto o universo é um sistema integrado? Essa visão integrada tem consequências importantes para a astrobiologia e para a própria concepção da vida no universo. Além disso, a frequência com que esses objetos estão sendo detectados nas últimas décadas indica uma mudança no nosso regime de observabilidade. O impacto cultural dessas transformações não pode ser subestimado. Em um mundo cada vez mais centrado em debates sobre limites planetários, sustentabilidade ecológica e fronteiras civilizacionais. Esse deslocamento exige, no entanto, responsabilidade interpretativa. Não se trata de substituir a ciência pelo misticismo, nem de projetar no objeto interestelar nossos desejos ou medos. Nesse sentido, ele também desafia os sistemas educacionais e de formação científica. O 3.1 e Atlas é, enfim, uma oportunidade. Ele nos força a ver mais longe, a pensar mais profundamente e a agir com mais responsabilidade. Isso implica estabelecer redes de cooperação
entre universidades, centros de pesquisa e observatórios independentes, que possam funcionar como contrapeso às eventuais restrições impostas por interesses estatais ou corporativos. A ciência, nesse cenário, assume uma função política, não apenas de produzir conhecimento, mas de assegurar que esse conhecimento seja um bem comum, acessível, verificável e sujeito à crítica pública. A terceira dimensão é a do direito espacial internacional. A atual estrutura legal que regula as atividades humanas no espaço é baseada em tratados firmados durante a Guerra Fria, com ênfase na não militarização do espaço. A descoberta e o estudo de um objeto como o 3On, Atlas podem servir como oportunidade para a construção de um novo tipo de diplomacia científica, voltada não para a competição, mas para a colaboração global, diferentemente dos programas espaciais tradicionais voltados para a exploração territorial ou a coleta de recursos. O estudo dos objetos interestelares é, por sua própria natureza, um empreendimento coletivo. Nenhum país tem, sozinho, a capacidade de monitorar todo o céu. E os dados obtidos só ganham sentido pleno quando comparados e integrados em escala internacional. Um futuro em que o desconhecido não é mais o limite da ciência, mas sua condição essencial, e em que cada novo visitante interestelar é recebido não como um enigma a ser decifrado, mas como um interlocutor a ser compreendido. Essa interdependência epistemológica pode ser a base de uma política cósmica que transcenda as rivalidades nacionais e promova uma visão mais unificada da humanidade, como espécie planetária em um universo comum. Ele nos obriga a repensar os fundamentos éticos, políticos e legais da presença humana no cosmos. Por séculos, a humanidade se considerou o centro do universo, depois se resignou a ser apenas um planeta em torno de uma estrela comum, em uma galáxia entre bilhões. Mas mesmo diante dessa descentralização cósmica, persistiu a ideia de que somos únicos em nossa inteligência, nossa tecnologia e nossa capacidade de transformar o ambiente. A presença de um objeto que talvez represente uma forma de tecnologia não humana, mesmo que remota ou extinta, destrói essa narrativa. Ela nos coloca como apenas uma entre muitas possíveis expressões de inteligência no cosmos. E isso, mais do que qualquer dado técnico, é o verdadeiro abalo paradigmático que o 3 e Atlas pode produzir. Isso significa que a comunidade internacional precisa começar a elaborar protocolos específicos para a detecção, análise e possível interação com objetos extrasistêmicos. Ela nos obriga a pensar não apenas sobre o que fazemos no universo, mas sobre como nos situamos nele. O 3E, Atlas não veio para nos ameaçar, nos maravilhar ou nos salvar. Ele veio para nos confrontar com a realidade de que o universo é maior, mais antigo e mais misterioso do que nossas teorias atuais permitem conceber. E é essa confrontação, essa exposição ao incognoscível, que pode inaugurar uma nova era de conhecimento, marcada não pela certeza, mas pela abertura, não pelo controle, mas pela escuta, não pela dominação, mas pela relação. Esses protocolos devem incluir princípios de precaução, transparência, cooperação científica, respeito à diversidade cultural e compromisso com a paz. O 3IN, Atlas, pode ser o primeiro teste dessa nova ética do cósmico, que nos exige maturidade política e visão de longo prazo, na cooperação internacional e na proibição de reivindicações territoriais em corpos celestes. No entanto, essa estrutura jurídica foi concebida para lidar com missões humanas e sondas automáticas, não com a possibilidade de interação com objetos de origem interestelar ou artificial. O 3EE, Atlas, coloca questões que ainda não têm resposta jurídica clara.
Quem tem o direito de estudar esse objeto? Se forem coletadas amostras, quem é o detentor legítimo? Se for estabelecida alguma comunicação, quem a representa? E, em última instância, como garantir que qualquer descoberta relacionada a esse objeto seja usada em benefício coletivo e não para fins de dominação tecnológica ou militar? Essas perguntas demonstram que o debate sobre objetos interestelares não é apenas técnico ou teórico, mas profundamente normativo. Além disso, há uma dimensão simbólica e diplomática importante. Por fim, o 3 e Atlas representam um desafio filosófico à ideia de excepcionalismo humano. Essa mudança de perspectiva exige uma nova antropologia, uma nova cosmologia e uma nova ética. É esse o legado mais profundo do 3 e Atlas, não sua trajetória, sua composição ou sua origem, mas o convite que ele nos faz a reconfigurar nossos horizontes de pensamento, nossas estruturas de investigação e nossa imaginação do futuro.